Acompanhe agora mais uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Nós estamos no segundo dia da campanha Liberando a Bênção Retida. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 66. O Salmo 66 e o versículo de número 18. Deus vai falar conosco nesta hora. Deus vai falar comigo, vai falar com você que está aqui na igreja. Deus vai falar com quem está assistindo agora pela internet. Deus vai falar com quem está ouvindo agora pela rádio, pela nossa web rádio, o Céu Pode Ajudar. Essa web que tem abençoado tantas vidas, alcançado tantas pessoas. Salmo 66. Eu disse que na campanha Liberando a Bênção Retida, nós iríamos aprender na palavra que existem 7 motivos que fazem com que as bênçãos fiquem retidas no mundo espiritual. Na semana passada, que foi o primeiro dia, nós aprendemos que a falta de perdão é um retentor de bênçãos. E hoje nós vamos ver na palavra o segundo motivo que pode fazer. Por isso que é importante a pessoa vir os 7 dias, porque, por exemplo, quem veio sexta-feira passada e diz assim: pastor, graças a Deus eu não tenho problema com mágoa, com rancor, com ressentimento, eu não tenho esse problema não. Então, essa palavra serve de aprendizado e vida que segue. Mas talvez seja esse o motivo aqui, ó. Se a pessoa não tinha problema de falta de perdão, é uma pessoa que perdoa fácil, talvez o motivo pelo qual as bênçãos dessa pessoa estivessem retidas seja esse aqui, ó, que é a iniquidade. E o Salmo 66 e o versículo 18 diz assim, ó: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha o que o salmista está declarando: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então a pessoa está assim: Deus, me abre uma porta de emprego. E passa meses e meses e a porta não se abre, e ela diz: Deus não está me ouvindo. Aí ela vai numa igreja e ouve o pastor dizendo: clama a Deus porque Ele vai te ouvir. Aí ela até faz aquela oração fervorosa na hora do clamor, sabe? Só que tem um detalhe: para a oração desta pessoa ser ouvida e atendida, ela precisa aprender este segredo espiritual aqui. Vamos ler o versículo 18? Eu leio e você repete agora. Vamos lá. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quer aprender com a palavra mesmo? Está com o coração aberto para ouvir essa mensagem? Porque é uma mensagem que talvez não vá agradar muito os seus anseios, os seus deleites, os seus desejos. Talvez não agrade muito as suas vontades, mas é uma palavra direcionada pelo Espírito Santo e que vai colocar você no caminho de bênçãos, e que se você atentar para esta palavra, todas as bênçãos que estavam retidas serão liberadas. Então vamos fazer o seguinte: coloque a Bíblia sobre o assento, desocupe as mãos e vamos dar para o Senhor, para a sua palavra, uma forte, poderosa e calorosa salva de palmas. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e glorifique a Deus.
Eu convido você, meu amado, minha amada, que está acompanhando agora pela internet, você que é daqui de Pernambuco ou de qualquer parte do Brasil ou do mundo, junte-se ao povo de Recife nesta hora e glorifique a Jesus Cristo. Você que acompanha agora pela rádio, junte-se a nós e diga glória ao teu nome, Senhor. Oh, glória! Senhor, a tua palavra, ela está sendo aplaudida. Fale e não te cales. Envia a tua palavra agora com poder e autoridade, e que a tua palavra, Senhor, vá e produza resultado para a glória do teu nome. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. O que é iniquidade? Se você perguntar para um cristão evangélico o que é iniquidade, obviamente que ele vai fazer uma ligação com pecado. Inclusive muitos, até dicionários bíblicos, se você pesquisar sobre iniquidade, vai dizer que iniquidade é igual a pecado. Porém, amados, vale a pena entender um pouco isso aqui. Porque, primeiramente, o que é pecado? Pecado é quando uma pessoa transgride a lei de Deus e a lei da palavra de Deus. Então, por exemplo, a Bíblia diz: não roubarás. Então, se eu roubar, o que eu estou fazendo? Transgredindo um mandamento bíblico. Então, isso é um pecado. Porque está dizendo que eu não posso fazer, e a pessoa foi lá e fez. Só que eu costumo dizer que o pecado é como uma pedra que fica no meio do caminho da gente. E você está andando por esse caminho e por distração você pode acabar por tropeçar nele. Mas quando uma pessoa tropeça numa pedra que está no caminho, ela sente aquela dor no pé, dor no dedão. O dedão do pé chega a ficar latejando, né? Se num outro dia a pessoa passar novamente por aquele caminho, o que é que ela vai se lembrar? Tem uma pedra aqui. E com muita atenção, o que essa pessoa vai fazer? Se desviar da pedra, né? Desviar o seu caminho da pedra. Porque vamos falar a verdade, tropeçar uma vez na pedra pode ser um acidente. Agora, tropeçar de novo na mesma pedra, perdoe a expressão, mas aí já é burrice. O que é iniquidade então? A iniquidade, ela está ligada ao pecado, porém, a palavra iniquidade, dentro do contexto bíblico e no seu significado original, iniquidade representa a prática repetida do pecado. Entenderam? Então digam comigo: iniquidade é a prática repetida de um pecado. A palavra de Deus diz que aquele que confessa a sua transgressão, o seu pecado, e deixa-o, alcançará a misericórdia. Se você olhar para a Bíblia Sagrada e ver todos os grandes homens, heróis da fé, em algum momento falharam e pecaram. Davi é um grande exemplo. Cometeu um adultério, colocou um homem para ser morto, ou seja, um homicídio. Mas Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque quando Davi caiu em si e Deus enviou um profeta para falar com ele a respeito do seu pecado, a reação imediata de Davi foi se arrepender e pedir perdão a Deus, para não permanecer naquela obra de pecado. Eu quero ler com você um exemplo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4 e no versículo de número 21. A palavra de Deus fala aqui neste texto sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias.
E a palavra diz no capítulo 4, e no versículo de número 18, vamos ler do 18 em diante. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto era homem velho e pesado e tinha julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, próxima do parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que iam morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivesse um filho. E ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Mas chamou o nome do menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa por causa de seu sogro e de seu marido. Você sabe que a arca representa a presença de Deus. Por que a arca foi levada? Qual a razão disso? Quando lemos aqui o capítulo 4, a partir do verso de número 11, a palavra de Deus diz aqui que foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, o que aconteceu com eles, minha gente? Morreram. E por que isso? Vamos voltar aqui um pouquinho, ainda no primeiro livro de Samuel, aonde a palavra do Senhor vai nos mostrar o seguinte, capítulo de número 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne com o garfo de 3 dentes na sua mão, e com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel, e ia a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti o que desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de me dar, senão por força tomarei. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o... porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Quer dizer que Ofni e Finéias, eles estavam pecando contra o mandamento do Senhor, tocando no sacrifício que não podia tocar. Só que isso aconteceu uma vez só, minha gente? Foi uma coisa constante. Diga comigo: iniquidade é o pecado constante. Tudo bem, a pessoa pode fraquejar na fé, passar um momento de fragilidade espiritual, estar fraca na fé, pode passar por um momento de tentação muito grande. Mas a partir do momento que o pecado se torna um hábito na vida da pessoa, isso se torna uma iniquidade. E se você perceber, olhando, por exemplo, no Novo Testamento, vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Eu quero mostrar para você aqui, que já no Novo Testamento, e na época de Jesus, já havia entre os judeus o seguinte entendimento: que o fato de uma pessoa viver debaixo de uma maldição ou de uma enfermidade, ou esta pessoa não ser ouvida ou atendida
poderia ser a consequência de um pecado na vida dessa pessoa. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 20. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Lucas, capítulo de número 5. O verso de número 20 diz assim, ó. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são. Quando aqueles 4 amigos pegaram o paralítico e pensaram: eu vou levar ele até Jesus. Vamos levar ele até Jesus? Vamos apresentar esse nosso camarada que está aí paralisado, está aí parado em cima desta cama. Vamos levá-lo até Jesus. Quem sabe Jesus faz um milagre nele, não é? Só que quando eles chegam e colocam o paralítico diante de Jesus, Jesus não cura o homem. Primeiro Jesus libera sobre ele o quê? Perdão dos seus pecados. Posso te falar uma verdade? Talvez te doa isso. Não é para tirar a sua esperança e nem é para você deixar de orar. Mas existem pessoas que você ama, existem pessoas da sua família, existem amigos que você ama muito, que estão sofrendo hoje por consequência dos pecados. E você às vezes se rasga de orar por esta pessoa, dizendo: Deus cura, Deus liberta, Deus abre uma porta de emprego. Mas Jesus está dizendo: primeiro eu tenho que perdoar os pecados dele. Primeiro eu tenho que perdoar os pecados dela. Primeiro esta pessoa precisa confessar os seus pecados para que eu possa depois fazer a obra que esta pessoa está necessitada. Porque os homens que estavam ali chegaram e disseram: como ele acha que pode assim dizer perdoar pecados? Versículo 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que blasfema, hein? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para poder perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomou a cama que estava deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. Primeiro Jesus perdoou os pecados e depois Jesus curou a sua paralisia. Quem está entendendo, diga amém. Vamos para mais um exemplo no Evangelho de João, agora no capítulo 5, porque agora você vai ver aqui um outro paralítico. E esse era um paralítico religioso, viu? Porque este paralítico, ele ficava na frente de um tanque e ele acreditava que um anjo ia descer ali, movimentar a água e ele ia descer na água para ser curado. Ele tinha fé para ser curado. E a palavra diz, João capítulo 5, quem achou diga amém. Eu vou ler o versículo de número 14. Jesus havia curado este homem, e depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás sãos, não peques. Para quê, minha gente? Para que não te suceda, não te aconteça coisa. O que você entende ao ler esse texto? Jesus está avisando para aquele homem que foi curado: se você pecar de novo, pode te acontecer uma coisa pior. Não peque mais, hein? Não se deixe levar. Porque uma coisa Jesus disse é verdade: que quem comete pecado se torna escravo do pecado.
Porque o pecado é assim, você faz uma vez e diz, não vou fazer mais, e daqui a pouco você está fazendo de novo. Pecado é assim, você fez uma vez, bate um certo remorso ou até mesmo um arrependimento, e a pessoa diz, eu não posso mais fazer e não vou fazer, mas só que depois no outro dia o que acontece? Então você tem que tomar cuidado, porque nós temos que tomar cuidado, porque pecador todos nós somos. O problema é quando o pecado se torna um hábito de vida nosso. É quando o pecado já se torna tão comum que a gente até se acostuma com ele. Olha só que coisa forte, Jesus disse em Mateus capítulo 7, deixa eu te perguntar, quem pecou vai entrar no céu? Eu acredito que sim, senão nenhum de nós iria para lá, né, irmãos? Vou repetir a pergunta, quem pecou vai entrar no céu? Vai entrar pecador no céu, irmãos? Quando Jesus voltar, mas vai ser uma leva de pecador entrando no céu. Agora, sabe quem são os que não vão entrar no céu? Mateus capítulo 7, quem achou diga amém. Versículo 21, olha que forte isso aqui, gente. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais. Quem é que Jesus vai dizer assim, ó, se aparta de mim, porque você pregava, mas estava na iniquidade. Você dançava, mas estava na iniquidade. Tocava instrumento, mas estava na iniquidade. Era pregador da palavra, mas estava na iniquidade. Era pastor de igreja, mas vivia na iniquidade. Era obreiro da igreja, mas estava na iniquidade. Era membro da igreja, batizado nas águas, participava da Santa Ceia, mas estava na iniquidade. Você se aparta de mim, porque eu nem te conheço. Agora vamos entender uma coisa, minha gente. O próprio Senhor disse, Isaías 59, pecar é humano, como dizem, né? Permanecer no pecado é que é a burrice. Isaías capítulo 59, olha que coisa forte isso, minha gente. O versículo 2 diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus, eu preciso tanto de um emprego, e Deus não está nem ouvindo. Por quê, minha gente? Porque a pessoa já tornou o pecado dela um hábito comum da vida. Sabe como escovar o dente? Tomar banho? Sabe aqueles hábitos? Vou ali trabalhar, vou ali pecar. Imagina só se normalmente nós tentamos esconder nossos pecados, né? Mas imagine só se os nossos pecados fossem tão comuns abertamente, como é para algumas pessoas e alguns de nós. Ei fulano, o que você está fazendo? Estou pecando, ué. Oi, tudo bem? Você está indo aonde? Estou indo ali pecar. Fulano, estou te procurando aqui, você está onde? Pera aí que eu estou acabando de pecar, já vou aí. Imagina se fosse assim. Agora diga para quem está do seu lado, é assim. Só não é abertamente. Mas a iniquidade
Veja que Jesus disse, Jesus não falou assim, por causa do pecado as pessoas vão se esfriar. Não, Jesus disse o quê? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então entenda essa palavra: a prática repetida do pecado esfria a pessoa na fé. A prática repetida do pecado faz com que a pessoa não ore mais, não jejue mais, não leia mais a palavra. Com o passar do tempo ela não quer mais fazer parte do corpo de Cristo, e a tendência é que essa pessoa venha a se desviar. Agora, sabe o que é que nós temos que fazer? Porque isso aqui, meu amado, minha amada, tem que ser uma determinação. O seu Dito, que é vizinho lá da minha sogra, pensa num homem que eu olho para ele, pode ter lá suas falhas, seus defeitos. Seu Dito, quem conheceu ele lá no bairro onde minha sogra mora, ele tinha uma característica: a cada 10 palavras, 8 era palavrão. Mas o seu Dito, sem ser crente, um dia disse: a partir de hoje eu não bebo mais. E não bebeu. Só que ele continuou fumando cigarro. Aí um dia ele teve um problema lá, quase morreu. O médico disse: se tu continuar fumando, tu morre. Ele disse na mesa para o médico assim, então a partir de hoje eu não fumo mais. E não fumou mais. Irmãos, tem coisas que a gente tem que ser determinado, igual o seu Dito. Hoje o seu Dito entregou a vida para Jesus e foi batizado nas águas. Isso muito me alegra. Mas a pessoa tem que ser determinada: a partir de hoje eu não faço mais. A partir de hoje eu não vou mais. A partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Tem que ser uma determinação. Ai, pastor, mas é que a carne é fraca. É porque eu não consigo. Consegue. Quando a gente quer, a gente consegue. E o principal, amados, é que nós temos que pegar a palavra e trazer ela em nosso favor. Porque você está ouvindo esta palavra e talvez você esteja sendo confrontado com esta mensagem. Mas eu quero ler aqui com você o livro de Isaías, capítulo 43, e o versículo 25, porque um dia Deus também falou isso aqui para o povo. Isaías 43, verso de número 25, oh glória. Quem achou, diga amém. Olha o que o Senhor diz aqui: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Deus está dizendo: eu posso apagar. Entendeu porque pecador vai entrar no céu? Porque o pecador, ele entende o que é pecado, ele é convencido pelo Espírito Santo sobre o pecado, a justiça e o juízo, e ele se arrepende de verdade, se humilha diante de Deus, determina não viver mais no pecado, e por conta disso, ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, que purifica-o de todos os seus pecados, e sendo assim, este pecador se torna propício a entrar no reino de Deus. Oh glória! Vamos nos apegar a esta palavra aqui, Isaías 53. Vai comigo a Isaías 53, o versículo 4. Porque esta palavra não é para acusar ninguém, e não é para você ficar aí cabisbaixo. Esta palavra é para Deus mudar a sua vida e principalmente salvar a tua alma. Talvez seja esse o motivo das suas bênçãos estarem sendo retidas. Você precisa abandonar essa iniquidade. Você precisa determinar não ser mais um iníquo. E quando isso acontece, oh glória,
verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou para a cruz do Calvário não somente um pecado, mas Ele levou até a repetição dos nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele levou sobre si para a cruz do madeiro, para que nós, pecadores arrependidos, pudéssemos ser sarados agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, glória! Fiquem de pé, por favor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero dizer, talvez seja esse o teu motivo. Se não for esse, na próxima sexta você vai ouvir uma palavra que talvez seja o terceiro motivo. Talvez você está ouvindo essa palavra dizendo: pastor, graças a Deus eu estou com a minha vida certinha, eu estou andando nos firmes e retos caminhos do Senhor, estou andando certinho diante de Deus. Glória a Deus. Então você guarda essa palavra contigo, fica firme no caminho do Senhor, mas também lembre-se, quero falar com você que está aí firme, que está andando certinho no caminho de Deus, lembre-se do que Jesus disse, que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai para lugares áridos, mas depois ele volta, querendo entrar na casa de novo. E ele diz: voltarei para minha casa. Eu não posso mais voltar para a prática do pecado da qual Jesus me tirou, porque se eu fizer de novo, aqueles demônios que agiam em mim voltam. E diz a Bíblia que cada um volta com 7 piores do que ele. E o último estado desse homem se torna pior do que o anterior. Você está firme no Senhor? Então continua firme. Você vai ser tentado, virão provações, tentações, continua firme e determinado. E eu quero passar para você uma lição espiritual, porém com uma estratégia humana. Você sabe que tudo na vida pode nos servir de lição, né? Tudo. Um filme que você assiste pode ter uma mensagem positiva. Por exemplo, existe um filme chamado Clique, que é um filme até meio que de comédia, com Adam Sandler. Se você parar para prestar atenção na mensagem que aquele filme passa, é um homem que é muito preocupado com o trabalho, que os filhos crescem e ele não vê, não dá atenção para a mulher, depois ele perde a mulher vai arrumar outro. Então é um filme de comédia, mas se você prestar um pouquinho de atenção na mensagem, aquilo pode te ensinar alguma coisa, né? Os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos, quando fazem tratamento, quando as pessoas procuram um tratamento, eles ensinam e colocam isso na cabeça de cada dependente, o seguinte: você não tem que pensar para muito tempo depois ou para muito longe. A sua meta deve ser diária. E eles usam uma frase que é a seguinte: só por hoje. Então, por exemplo, o camarada que era um alcoólatra, a meta dele é dizer: só por hoje eu não bebo. E quando ele acorda no outro dia de manhã, o que ele diz? Só por hoje.
Não, é porque eu não sei como é que eu vou ficar sem beber uma semana. Não, uma semana você não tem que pensar nisso. Você tem que acostumar o teu cérebro só por hoje. E espiritualmente falando, uma pessoa que está apegada demais a uma prática de pecado, será que ela também não poderia usar essa estratégia? Hoje eu não vou cometer esse pecado, só por hoje. E amanhã, quando eu acordar, eu vou agradecer a Deus por mais um dia de vida e dizer: só por hoje eu não cometo novamente esse pecado. E assim, dia após dia, um dia após o outro, você vai conseguir, porque o Espírito Santo está na tua vida. E o que vai acontecer? A Bíblia Sagrada diz em Deuteronômio 28, não sei se você já ouviu ou leu isso, que quando uma pessoa desobedece a palavra de Deus, o céu sobre a cabeça dela fica de bronze. O que significa céu de bronze, hein? A pessoa ora, mas a oração bate aqui no teto e não passa. Por isso que o Salmo 66, versículo 18, que nós lemos a princípio, diz o quê? Se eu atentar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quem está na iniquidade, a oração não é respondida, não é ouvida. Por isso, meu amado e minha amada, eu convido você que deseja mesmo, primeiro, você não quer ser aquele que naquele dia vai dizer: Senhor, mas eu fui na igreja, e o Senhor dizer: aparta-te de mim. Primeiro, você quer salvação da sua alma. Esse é o maior motivo de você dizer: chega de iniquidade. E segundo, porque você precisa liberar as bênçãos que estão retidas na tua vida. Depois que você fizer esta oração, você vai ver, as portas vão se abrir, as bênçãos serão liberadas, e Deus vai fazer uma grande obra contigo. É óbvio que eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque não quero expor você a nada. Deus conhece o teu coração e consegue até ler o teu pensamento agora. Nem que seja só no pensamento, você vai fazer o que agora? Confessar diante de Deus e dizer para Ele, tem que ter coragem de dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu não vou fazer mais. Tem coragem para isso? Fecha os teus olhos. Feche os olhos e fale com Deus, ainda que seja só num pensamento. Ainda que seja só um pensamento entre você e o teu Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Grande e misericordioso Deus. Grande e misericordioso Deus. Grandioso Deus, cheio de misericórdia. Só por hoje, Senhor, só por hoje, não mais cometer o pecado que me aprisionava. Só por hoje. Eu não quero estar na prática do pecado, Senhor. Eu não quero ser aquele que um dia vai chegar a dizer: eu fui pastor da igreja, eu fui pastor da Paz e Vida, eu expulsei demônios, eu ganhei almas, eu levei pessoas até os teus pés, Senhor, e o Senhor dizer: aparta-te de mim, vós que cometeis e praticais a iniquidade. Pecar, Senhor, pode ser um tropeço, não pode ser um hábito. E quem já pecou uma vez já sabe qual é o caminho do pecado. Oh, maravilhoso Deus. Senhor, aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançar a misericórdia. Ouve a oração do pecador arrependido. Bendito Deus.
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo sangue de Jesus. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo sangue de Jesus. Mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo sangue de Jesus. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo sangue de... Cante isso. Estou sarado, estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo sangue de Jesus. Ó Deus amado e todo-poderoso, Deus bendito e santo, se esta palavra foi alcançada para cada coração, e se há sinceridade no desejo do coração e nas palavras do teu povo, ah, meu Deus, então agora eu posso dizer que os céus já estão abertos sobre a vida desta pessoa. Então agora essa pessoa já pode clamar, ela pode pedir, e o Senhor vai ouvir. Pode pedir agora o emprego que você está precisando, pode pedir agora a bênção que você está necessitando, pode pedir agora a cura que você veio buscar, pode pedir a libertação da tua família, porque agora nada mais pode impedir a tua oração de subir ao céu. Oh, aleluia! Cura, Senhor, liberta, Senhor, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros reféns. A aliança que eu mesmo quebrei, meus pecados deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus.
minha vida. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros refer. Ele está refazendo aliança com pessoas aqui hoje, a aliança que eu mesmo quebrei, meus pecados deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Oh, aleluia! Outra vez, a tua vida está começando hoje de novo. Cante, eu não quero, cante, vai. Eu não quero errar outra vez, apesar aliança que eu mesmo quebrei, a aliança que meus pecados deixou lá na cruz, meus pecados deixou quando ressuscitou. Minha vida começou outra vez, minha vida começou outra vez. Oh, glória! A vida de um pecador começa outra vez quando ele se arrepende dos seus pecados e começa a andar firme na presença do Senhor. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida.